Muito bem, nós hoje estamos na 10ª semana da nossa campanha Eu Protejo a Minha Família. Hoje não vou fazer a leitura do texto, que é Josué capítulo 6, mas vocês que estão participando sabem que o povo de Israel deu 13 voltas ao redor de Jericó, e cada volta tinha um significado, cada volta tinha uma importância, e nós trouxemos aqui até a semana passada as 9 voltas que o povo de Israel deu ao redor de Jericó. Quais foram elas? A volta da promessa, da presença de Deus, da direção, da obediência, do silêncio, da coragem, da perseverança, da fé, e a da semana passada foi a do sacrifício. Hoje nós vamos falar da volta da unidade e da comunhão. Amém? O porquê que cada volta de Israel tinha um significado, tinha uma importância. É porque aquilo tinha que se tornar um memorial, trazer à memória coisas importantes para aquele povo que não poderia ficar no esquecimento. Da mesma forma na nossa vida, irmãos, tem muitas coisas que são importantes, que têm um valor espiritual, tem um peso espiritual muito importante, que a nossa tendência é sempre colocar na última gaveta das lembranças. O ser humano é algo natural, o ser humano acaba se esquecendo, não se deixando de ser tão relevante na vida da pessoa, e isso acaba atrapalhando a pessoa ter sucesso, ser uma pessoa totalmente abençoada. Então, trazer a memória, lembrar, fazer menção de valores é algo que é inspirado, motivado por Deus. Na semana passada nós concluímos a volta, chamada volta do sacrifício, tendo uma correlação com a Santa Ceia. A própria Santa Ceia, ela é um memorial. Então a Bíblia diz que nós participamos da ceia em memória do corpo e do sangue do Senhor. Então ela é um memorial. O porquê que nós participamos da ceia uma vez por mês? É para que a gente não esqueça que importância o sacrifício de Cristo tem na nossa vida, para que eu e você não esqueçamos que nós temos um Salvador, que é alguém que morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, que Ele levou na cruz do Calvário as nossas chagas, doenças, maldições, problemas, tudo foi cravado com Ele na cruz do Calvário, para a gente não esquecer que tipo de Salvador que nós temos, principalmente naqueles momentos de luta, de tribulação, de problema, de batalha, de muralhas que se colocam diante de nós, para a gente lembrar quem nós somos, de que povo nós somos, quem é o nosso Deus e quem é o nosso Salvador. No texto que nós lemos a semana passada, falando a respeito do sacrifício através da Santa Ceia, falando do sacrifício, nós lemos o texto que foi de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que é o texto base da nossa Santa Ceia. E nós fomos até o versículo de número 28. E hoje eu quero ler, para começar a mensagem, eu quero ler a continuidade, o versículo seguinte, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Então quem tiver aí a sua palavra, a Bíblia, por favor acompanhe conosco a leitura. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 29. Você vê que Israel, eles deram 9 voltas, e só na 10ª que esse assunto, esse tema, ele veio à tona. Porque Israel, ele precisou caminhar juntos, eles caminharam juntos, 9 voltas, para então Josué manifestar para eles e dizer, ó, a 10ª volta significa isso. Então o povo entendeu. Quer dizer, estava perto já, só faltavam mais 3 voltas para ver a muralha caindo. Então, quando nós aprendemos esse princípio importante aqui, nós estamos perto de ter grandes vitórias na nossa vida. Você crê assim? Amém? Eu declaro isso para você. Então vamos ler. Olha só o que a Bíblia diz. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que esse texto me ensina, irmãos? Que ao participar da Santa Ceia, o texto da Santa Ceia, ele me ensina que eu devo participar de forma digna da Santa Ceia. O que é participar de forma digna da ceia? Porque o principal símbolo da ceia é a salvação. Mas a Santa Ceia também, ela significa comunhão.
a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão como irmãos. Ok? Agora veja bem, como é que eu participo da ceia de forma indigna? Primeiro, se eu não fizer o exame de mim mesmo, o exame próprio, o autoexame, o exame examinando a si mesmo, né? Reconhecendo o pecado e pedindo perdão, e se eu não discernir o corpo, a Bíblia diz que a condenação, se eu participar da ceia sem discernir o corpo, então eu tenho que discernir o corpo. O que é discernir? Discernir é interpretar, entender e compreender. É isso que significa discernir. Discernir o corpo, então, é o quê? É compreender, é entender o que significa o corpo. Que parte eu faço parte do corpo. Eu vou entender a minha participação no corpo. É isso que é discernir o corpo. É entender qual é a minha participação no corpo. Então, quando eu não identifico que tipo de membro eu sou desse corpo, é porque eu não estou discernindo o corpo. Então isso é importante. De que corpo nós estamos falando? Efésios capítulo 5, 23. Vocês podem ir achando e eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Efésios 5, 23 diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, passando informações a respeito do casal e a respeito da família, ele diz que o marido ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então eu já começo a discernir o corpo. Discernir de que maneira? Que esse corpo ele tem um cabeça, e o cabeça é o próprio Cristo. Amém? Agora, de que corpo nós estamos falando? Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Então o que é o corpo? O corpo é a igreja. E quando nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo, não é no sentido de instituição humana, não é o prédio da igreja, não é o CNPJ da igreja, não, é a unidade dos salvos, dos crentes. Nós é que somos a igreja, nós é que formamos a igreja. Hoje nós estamos reunidos aqui em um momento de comunhão, mas só a nossa comunhão não forma a igreja. Amém? Deixa eu ler um outro texto aqui para me dar um exemplo para vocês. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 em diante. Vocês vão ter que anotar para depois ir lendo, porque não posso me deter muito nos textos aqui, para não perder muito tempo. Olha só: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí, você pode ler depois até o versículo 27, que fala lá de todos os membros do corpo, que um não é mais importante que o outro, que um não pode dizer para o outro que ele não precisa dele, e assim por diante. Amém? Então, veja bem, um corpo, ele é formado de membros. O pé, a mão, a perna, o olho, o nariz, todos os membros que fazem parte do corpo. Então, o pé não pode dizer para o olho: eu não preciso de você. O olho não pode dizer para a mão: olha, eu não preciso de você. Não, todos eles fazem parte do corpo, todos são membros do corpo. Amém? Então deixa eu fazer uma pequena dinâmica para vocês entenderem um pouquinho mais qual é a diferença de comunhão com unidade. Comunhão é a que nós estamos vivendo aqui, ó, nos reunindo no mesmo ambiente para ouvir a palavra, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Agora termina o culto, cada um vai para a sua casa. Então esse foi o nosso momento de comunhão. Só que o que a Bíblia me diz sobre corpo não é comunhão, é unidade do corpo. O corpo tem que ter unidade, ele não precisa ter apenas comunhão. A comunhão, ela é a inserção da pessoa quando ela chega na igreja.
A pessoa chega na igreja, se converteu, entregou a vida para Jesus, ela começa uma caminhada de filho de Deus. Então ela tem que ser inserida no corpo. Então como é que ela vai ser inserida no corpo? Começando a ter comunhão com os irmãos. Só que com o passar do tempo, ela não pode se manter apenas na comunhão. Ela tem que fazer parte da unidade da igreja. Porque a vitória que vem para a igreja, ela só vai alcançar as pessoas que têm unidade com a igreja. Não é as pessoas que têm comunhão com a igreja. Por isso que Israel, eles deram 9 voltas ao redor de Israel, ao redor de Jericó, fazendo o quê? Essas 9 voltas ao redor de Jericó, é para que a comunhão deles passasse a ser unidade. Quando eles começaram a ter a mesma visão, a mesma ótica, a mesma direção, o mesmo comprometimento, o mesmo sentimento com relação à batalha que eles estavam travando, tudo começou a modificar. O ambiente espiritual começou a mudar. Quando caiu os muros de Jericó, a vitória não foi apenas para a nação de Israel, a vitória foi para cada cidadão de Israel. Então, quando eu faço parte da igreja, e eu tenho unidade com a igreja, unidade com os meus irmãos, e nós formamos a igreja, as vitórias que vierem sobre a igreja, elas também me alcançarão. Às vezes vem uma palavra profética muito poderosa sobre a igreja, e ela alcança muitas pessoas, e alguns dizem assim: poxa, eu não fui alcançado, eu não fui abençoado. Olha, eu estou na igreja há um ano aí, ó, tanta bênção rolando dentro da igreja, e eu nunca sou alcançado com a bênção. O que está faltando? Às vezes está faltando porque a pessoa ela tem comunhão, mas ela não tem a unidade necessária. Então deixa eu mostrar para vocês qual a diferença de comunhão e unidade dentro da igreja, certo? Faz de conta que isso aqui é a igreja, tá? Só faz de conta que é a igreja, instituição, tá? Prédio. Faz de conta que cada laranja dessa é um irmão da igreja, tá? Nós vamos formar aqui um grupo que tem comunhão. Então vamos lá. A irmã Credenir, essa laranja aqui, tá, irmã? A irmã Credenir, não tem laranja para todo mundo, tá? O irmão Valdeci, o irmão Bino, o irmão Ezequiel, o irmão Ramão, né? O irmão Ramão, a irmã Tamires. Acabou minhas laranjas, tá? Aqui o que nós temos aqui? Uma igreja que tem comunhão, que gosta de estar junto, gosta de celebrar junto, gosta de participar junto, gosta de estar aqui na igreja. Mas essa igreja aqui ainda não tem comunhão, ainda não tem unidade, desculpa, só tem comunhão. Por isso o que acontece? Quando um irmão sai da igreja, a gente percebe a ausência dele, mas a gente não sente nada. A gente só percebe que tem um irmão que não está vindo na igreja, mas a gente não sente nada. Aí depois aparece um outro irmão, acaba substituindo o lugar dele. Então, agora de quem que é a culpa? Por isso que as pessoas dizem assim: ah, pastor, porque eu não fui mais na igreja, mas ninguém me procurou, ninguém se preocupou comigo. O culpado não é no pastor, não é o líder de célula, não é ninguém. O culpado é a própria pessoa. Por quê? Porque ela só tinha comunhão com a igreja, ela não tinha unidade com a igreja. Agora veja bem, deixa eu botar a irmã de volta aqui na igreja. Está de volta. A partir do momento que nós passamos a ter unidade com a igreja, nós se tornamos uma igreja assim. Tenta tirar a irmã aí do meio da igreja, tenta separar. Digamos que essa aqui é a irmã Kerdenir. Quando ela tem só comunhão com a igreja, irmãos, ela pode ter se afastado da igreja. Vai acontecer alguma coisa, a gente vai perceber a ausência dela, mas não vai doer na igreja, não vai. Agora tenta tirar a irmã Kerdenir daqui de dentro, vê se vai conseguir. Porque a partir do momento que ela tem unidade com a igreja, ela se torna inseparável do povo de Deus. O diabo nunca vai conseguir tirar. Amém? Deixa eu dar um outro exemplo para você entender melhor ainda. Qual é a irmã aqui que está usando brinco? Tem brinco aí, mais perto. A irmã tem? Dá para tirar o brinco? Faz favor, tira o brinco, me alcança aqui, me empresta aqui um pouquinho o teu brinco. A irmã Kerdenir usa brinco. Para ela usar brinco, ela teve até que... não, só isso aqui. Para ela usar o brinco, a irmã teve até que ferir o seu corpo. Teve que furar a orelha para colocar o brinco, para poder usar o brinco, né? Então esse brinco praticamente faz parte do corpo dela. Ela vai trabalhar usando o brinco, ela vai passear usando o brinco, ela vem para a igreja
usando o brinco, ela almoça usando o brinco, ela janta usando o brinco, ela faz quase tudo, ela pode até dormir usando o brinco, certo? Agora olhe bem, irmão, não vai quebrar, né, se eu bater muito forte aqui em cima do brinco. Quer ver uma coisa? Fica firme aí. Sentiu alguma coisa, irmão? Não sentiu nada. Pode quebrar, pode moer, pode macetar o brinco, que ela não vai sentir nada. Ela vai sentir falta, mas ela não vai sentir dor. Agora, irmã, faz favor, me arranca a sua orelha e me alcance aqui, por favor. Não dá, né? Não tem como. Esse é o crente que tem comunhão na igreja. Ele anda pendurado, enfeitando a igreja. Ele vai com a igreja para tudo quanto é lado, mas ele não tem unidade com a igreja. A orelha não. A orelha, ela é um membro do corpo. Pode pegar aqui, irmão. Obrigado. Ela é um membro do corpo. Para tirar, irmãos, só se amputar. Só se cortar. E se cortar, vai sangrar, vai doer. A igreja vai sentir. A igreja vai sentir. Então, é esse ponto que é diferente. Quando eu deixo apenas de ter, como eu falei no começo, a comunhão é a inserção da pessoa na igreja. É para ir se adaptando com a vida espiritual, com o estilo espiritual. Agora, de um momento em diante, ela tem que começar a ser um membro da igreja, de verdade. O que é ser um membro da igreja, irmãos? É ser participativo. Aonde a irmã Claudenir vai, a orelha vai junto. O que a Claudenir faz? A orelha faz junto. Se sentir uma dor, a orelha sente junto. Não tem como separar. Não tem. Vai sempre andar junto. O brinco, ela pode em algum momento deixar em algum lugar. Ela pode até perder no meio do caminho, mas a orelha não vai perder. Está sempre junto com ela. Quer dizer, e a orelha dela tem uma importância. Se não tivesse a orelha, não tinha um brinco pendurado. Como é que ia colocar o óculos? Quer dizer, cada membro do corpo tem uma importância, tem um significado, tem uma função. É assim que eu tenho que me enxergar dentro da igreja. Eu tenho que me enxergar como um membro participativo. Eu tenho que me enxergar como alguém útil dentro da igreja. Eu não posso me enxergar apenas como um enfeite dentro da igreja, como alguém que está pendurado na igreja. Não, eu tenho que ser um membro. A partir do momento que eu me torno um membro do corpo, e eu assumo a minha função de membro deste corpo, cada vitória que a igreja receber, eu vou receber também. O que Jesus disse para Pedro? Estou colocando na tua mão a chave que liga o céu e a terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida daquela pessoa que ora, que jejua, que busca Deus. Isso faz parte de um crente, mas não é uma coisa individual. Jesus, ele deu autoridade para a igreja. O porquê que às vezes algumas pessoas não são beneficiadas com essa autoridade? Porque elas têm comunhão com a igreja, mas elas não têm unidade. Israel deu 9 voltas ao redor de Jericó para entender que eles tinham que marchar em uma unidade. Por isso eu digo para você, por lado que a igreja for, você tem que ir também. Aquilo que a igreja fizer, você tem que fazer também. Você tem que se sentir um membro da igreja, que você está caminhando como um membro da igreja, tendo unidade com a igreja. Seu irmão, o próprio texto que eu li aqui, 1 Coríntios capítulo 12, fala: se um irmão se aborrece, a igreja se aborrece. Se um irmão se regozija de alegria por um testemunho, a igreja se alegra também. É assim que eu tenho que me sentir. Quando um está enfrentando um problema, a igreja toda vai enfrentar. Quando um está passando por uma luta, espiritualmente todo mundo vai enfrentar a luta. Quando eu estou inserido nesse contexto de unidade, é assim o comportamento. O porquê que tem gente que se sente isolado, irmãos? Não é a igreja que isola ele. Não é que a igreja deixou ele de lado. É que ele deixou de ter unidade com a igreja. Quando eu tenho unidade com o corpo, irmãos, o corpo não é perfeito. O corpo tem falhas. Tem dia que tem terra embaixo da unha, não tem? Tem que limpar, não tem que limpar de vez em quando? Tem. Tem dia que o pé mete o pé onde não era para meter. Lamei o pé, e daí? Tem dia que a mão faz coisas que não era para fazer. Tudo faz parte do corpo. Mas como é que a gente faz? De manhã, quando você acorda, como é que você lava os teus olhos? Como é que você tira a meleca da noite dos olhos? Com as duas mãos embaixo da água, você lava o teu rosto.
É assim uma igreja. A igreja, ela vai ter sempre algumas dificuldades, mas é assim que nós vencemos. Nós não saímos fora do corpo, nós não abandonamos o corpo, nós permanecemos firmes no corpo, porque quando vier as bênçãos, nós também seremos beneficiados e abençoados em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Coloque de pé para mim poder orar por você e abençoar. Pega o folheto da campanha na tua mão para você declarar. Se você ainda não se sente um membro da igreja, ache o teu lugarzinho, a tua função. Se posicione espiritualmente. Diga: não, essa é a minha igreja, eu faço parte dela, eu tenho unidade com ela. Por lado que a igreja for, eu vou também. Aquilo que a igreja estiver vivendo, eu vou viver também. Eu quero ser participativo. Quando você estiver em casa e der aquela vontade de dizer assim: hoje não estou com vontade na igreja, até porque eu estou muito bem, não precisando de nada hoje, né? Um dia eu conversei com uma pessoa, falei: ô irmã não foi mais na igreja? Ela falou: não, pastor, não fui mais porque até está tudo bem agora comigo. Eu fiquei pensando: que gente egoísta, né? Que pessoa que tem um pensamento errado. Quando vier um pensamento no teu coração, diz assim: não, hoje eu nem vou na igreja, não estou precisando de nada. Mas talvez tenha um irmão que está aqui que está precisando da tua presença. Quem sabe a tua oração que vai abençoar a vida dele. Quem sabe uma palavra que você disser para ele. Hoje a gente não pode se abraçar, mas no futuro, quando acabar a pandemia, às vezes é um abraço. Você sabe que uma vez eu cheguei na igreja, não foi aqui, foi em outra cidade. Eu estava enfrentando um momento muito difícil da minha vida. Eu estava muito para baixo, eu estava arrasado, eu estava assim, o meu emocional estava destruído. Mas eu tinha que ir para a igreja, não era pastor, não podia ficar sem ir, né? Eu fui, mas eu fui tentando produzir um sorriso forçado, porque naquele momento eu não estava tendo força para sorrir. E quando eu cheguei na igreja, tinha um irmão na porta da igreja, era o diabo, e ele nunca tinha feito aquilo, mas como ele era uma pessoa que tinha unidade com a igreja, o Espírito Santo usa quem tem unidade. Ele não usa quem vive na comunhão, ele usa quem anda na unidade. Como aquele irmão, ele estava na unidade da igreja, ele não sabia de nada, mas quando eu cheguei na igreja, ele nunca tinha feito aquilo, ele sempre estendia a mão e me cumprimentava, mas aquele dia ele fez diferente. Ele me cumprimentou e ele me deu um abraço. Ele falou assim: pastor, quero dizer para o senhor que nós amamos muito o senhor nessa igreja. Aquilo ali foi suficiente, irmãos. O resto do culto foi só um cumprimento. Aquilo ali é que foi suficiente para levantar o meu ânimo, para dizer assim: tem que continuar firme, não pode desanimar. Deus está conosco nesse lugar. Amém? A tua presença aqui na igreja sempre é importante. A tua presença na célula sempre é importante. Se você é um membro, você sabe, você pode estar lá na célula paradinho lá e não fazer nada, mas a tua presença lá já vai ajudar. Uma palavra, um cumprimento, um abraço, um testemunho que você conte, é a tua participação na unidade desta igreja. Levante para o alto folheto, vamos orar pela família. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, nesta manhã, oramos pela unidade desta igreja, Pai. Eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos que estão retidas no mundo espiritual, que um dia, Senhor, elas serão rompidas e alcançarão as nossas vidas. Mas para isso eu sei que é preciso que a igreja aprenda a ter unidade, a andar na unidade, a andar na visão da igreja, todos vestindo a mesma camisa, todos andando na mesma direção, assim como Israel trilhou aquele caminho ao redor de Jericó, todos andando do mesmo jeito, se comportando da mesma maneira, tendo a mesma visão, falando a mesma voz. Ó Deus, eu creio, Pai, que o dia que esta igreja aprender a andar na unidade, o Senhor trará grandes vitórias a este povo. Eu oro, Deus, nesta manhã pelas famílias. Eu oro, Senhor Deus, pela campanha, declarando que nós protegemos a nossa casa, protegemos a nossa família, que lá na nossa família também haja unidade, Senhor, que também haja unidade, não apenas comunhão, que haja unidade dentro do nosso lar. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, no poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Essa palavra também vale para a tua família, irmãos. A tua família
Ela não pode apenas ter comunhão. Hoje é um dia tão importante, dia dos pais, é o dia que a família se reúne. Momento de comunhão. Mas as vitórias virão sobre a tua família se vocês tiverem unidade de verdade. Estejam unidos. Unidos espiritualmente. Tire tempo para orar com a família. Ah, pastor, nem todos da família são convertidos. Não importa, deixa aqueles que não são convertidos. Pega você, pode ser 1, 2, 3, não importa. Se reúne, diga assim: nós vamos produzir a unidade da nossa família, uma unidade espiritual, falando a mesma linguagem dentro de casa, de forma espiritual. Amém? Nós estamos nesse compromisso, eu e a minha família, nós estamos nesse compromisso espiritual. Nós nos reunimos toda semana agora. Nós tiramos um dia toda semana para nós reunir, o dia da família. Aquele dia é um momento de comunhão. Mas nós temos também uma unidade espiritual. Nós temos um voto de oração. Todos os dias, no mesmo horário, nós estamos orando, buscando de Deus pela unidade da nossa família. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus.